Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e se padecesse o suplício da cruz. Faze que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Todos os que me veem escarnecem de mim, distendem os lábios e maneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livra, Ele que o salve se é que lhe quer paz. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes?
matilhas de cais me rodearam e cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, e pude contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata e, a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa.
Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou. Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós esta noite vos escandalizeis por minha causa, como está escrito. Ferirei o pastor e dispar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se passa como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou, pela segunda vez, e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, Mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, é que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar,
e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi o seguindo de longe, até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas, para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não o encontravam. Embora se tivesse apresentado muitas testemunhas falsas, por fim apresentaram duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada. Que dizes aos que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste, e eu digo-vos: vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então o rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofetavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E, de novo, ele negou com juramento. Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E, imediatamente, um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes de o galo cantar, tu negarás 3 vezes. E assim saiu amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus, para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram. Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E, depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como dizes. mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Entretanto, estava sentado no tribunal. A mulher mandou-lhe dizer:
Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a mulher da multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes. Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam. Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. E Isso todo- é lá convosco. E todo o povo respondeu. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levavam-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tiraram-lhe à sorte e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-a na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos, e muitos dos corpos dos santos que tinham morrido ressuscitaram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembrámo-nos de que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitará. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, que estão a acompanhar esta celebração através das redes sociais. A liturgia deste último domingo, Domingo de Ramos, convida-nos a contemplar este Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humildade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. São Paulo, na segunda leitura, apresenta este Cristo que assumiu a nossa debilidade, a nossa fragilidade, os nossos sentimentos, a nossa condição mortal. Mostrou-se aos nossos olhos na humildade do mais desprezado dos homens, o escravo. A cruz apresenta-nos a lição suprema, o último passo deste caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. A cruz era o instrumento mais cruel e horrível dos suplícios. Era a pena capital reservada aos bandidos, aos escravos rebeldes, aos marginais da sociedade culpados dos delitos atrozes. Professar-se seguidor de um crucificado era uma loucura, uma vergonha, uma escolha contrária ao bom senso. Paulo escreve aos Coríntios: enquanto os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria, nós pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz, para nós cristãos, indica uma escolha de vida, a do dom de si próprio. Contemplar a cruz significa tomá-la como ponto de referência para cada decisão. Durante a Semana Santa, este símbolo será proposto à nossa contemplação. Ao longo desta semana que se passou, foi-nos lançado um desafio de colocarmos à nossa porta, janela ou varanda uma cruz que permanecerá toda a Semana Santa, para assim assinalarmos a centralidade da vida cristã e fazermos memória sempre que celebramos a Eucaristia, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse desafio deu a volta ao mundo e muitos aderiram, mantendo-se essa união entre os católicos. Esta iniciativa e este desafio, ao olhar para esta cruz, não podemos a ver como sinal de morte ou de derrota, mas sim sinal de vida, sinal de vitória. O caminho que Jesus percorreu não se conclui com a humilhação e morte na cruz. O Pai ressuscitou, pôr como modelo para cada pessoa, deu-lhe o poder e o domínio sobre todas as criaturas. Desde cedo, Jesus apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão: anunciar este mundo novo, de justiça, de paz e de amor para todos os homens. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém,
nem mesmo os pecadores. Jesus, que antes de partir, diz-nos: dei-vos o exemplo para que vós o façais também. Os gestos realizados pela Igreja na sua missão no mundo não visam a satisfação ou a eliminação de uma necessidade sua, mas são obediência à palavra do Senhor e manifestam a necessidade do Senhor. Narram um Senhor que vem ao homem na pobreza e na humildade, porque só assim pode parecer o encontro. Preguiça, cobardia, vergonha, cumplicidade, medo, interesse, conveniência, conformismo. Tantos são os motivos que podem levar o cristão a calar quando deveria falar, ou a dizer palavras já não habitadas pelo escândalo evangélico, palavras que não o incomodam. Todos nós, membros da Igreja, temos a missão de exercer a profecia, isto é, de anunciar os mistérios de Deus, mesmo que o seu anúncio traga amargos de boca e incompreensões. Como escutávamos na primeira leitura, o Senhor deu-lhe um ouvido para que saiba escutar e uma boca capaz de comunicar. Cada crente é chamado a reproduzir em si a figura deste servo, ficar à escuta da palavra de Deus, traduzir em vida aquilo que ouvir e estar também disposto a sofrer as consequências. Assim como o servo do Senhor, também Jesus se manteve atento à voz do Pai. Pronunciou as palavras de consolação e de esperança, e a sua vida conclui-se de uma forma dramática. O Pai não reservou ao seu filho um tratamento privilegiado. Não o poupou às injustiças, às traições, aos dramas que atingem os outros homens. A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino. Resultou das tensões e resistências que a proposta do reino provocou entre todos aqueles que dominavam o mundo, pois não estavam dispostos a renunciar a estes mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégios. Não estavam dispostos a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Na cruz, vemos aparecer o homem novo, protótipo do homem que ama radicalmente e que faz da sua vida um dom para todos. O caminho do Pai passa pelo amor e pelo dom da vida. Apesar do aparente fracasso de Jesus, Deus está ali, a manifestar-se como Salvador e Libertador do seu povo. Irmãos e irmãs, hoje, com a celebração do Domingo de Ramos, a fazer memória da entrada de Jesus em Jerusalém, damos início ao ponto alto e centralidade da nossa vida cristã. Somos convidados a contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, solidarizando-nos com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade, os que neste tempo foram contagiados com este vírus que está a abalar toda a humanidade. Depois da tempestade vem a bonança, depois da morte vem a ressurreição. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar o momento para pôr em prática o grande mandamento que Jesus nos deixou, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesse momento, a maior prova de amor que podemos dar é cumprir as recomendações e orientações das autoridades de saúde. Só assim podemos salvar quem mais amamos. Amar com Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera a vida e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Que assim seja.
Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e a sua reino não terá fim. Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida de muito que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos para a salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos, e restabeleçam o direito e a verdade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós pregamos Cristo crucificado.
pela paixão do vosso Filho unigênito. Apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpa, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, com alegria, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que iria ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Ana, Santa Catarina de Alexandria e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a nossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com Ele eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar a oração mais bela que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como para a morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar para a sua ressurreição,
às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aos irmãos e irmãs que estamos a acompanhar-nos pelas redes sociais, avisar que as celebrações do Tríduo Pascal será transmitido nas páginas das paróquias de Castelo Branco, de Capelo e Praia do Norte, com a Eucaristia na quinta-feira para as 20 horas, celebração da Paixão na sexta-feira para as 15 horas, no sábado, Vigília Pascal para as 20 horas e no domingo, dia de Páscoa, celebração da Eucaristia para as 12 horas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.